bom dia. Nós estamos mesmo no clima de São João. E para comemorar essa data, final de semana, a gente já pensa em arraial, já pensa em Bumba Boi, já pensa em se divertir nos festejos juninos. Então a gente trouxe para cá o Bumba Meu Boi de Itapari. É um boi relativamente novo, tem apenas 11 anos, mas todos os anos está aí nos palcos, abrilhantando as festas juninas. E eu trouxe então para conversar com a gente, para falar um pouco mais desse trabalho do boi, a Gláucia Oliveira, que é presidente do boi. Bom dia, Gláucia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. 11 anos de existência do boi. Sim. Já dá para comemorar os resultados até agora? Já dá sim, a gente tem contado muita história, tem cantado muita toada e tem distribuído muita informação sobre a história do Maranhão nos arraiais. Ah, sim, porque eu esqueci de falar. Um diferencial do boi é que os temas dele, de todos os anos, está sempre relacionado com a história do Maranhão. Algum personagem, alguma coisa interessante do Maranhão, é que a gente assiste a apresentação e fica sabendo mais da história do Maranhão, é isso? É isso mesmo. Ao longo da existência do boi, que o boi nasceu com a ideia justamente de trabalhar a história do Maranhão através das toadas, né? Então, existe todo um processo de pesquisa, qual que é o tema do próximo ano, e a gente já passeou por vários temas. Jerônimo de Albuquerque, né? Ano passado foi quem, lembra? Ano passado a gente falou aqui sobre... Foi 50 anos da obra de Josué Montello. Josué Montello. Assim foi, a gente até falou aqui no café. Exatamente. Foi uma toada maravilhosa, uma toada linda, de muitas pesquisas, porque trazer uma obra literária e resumir em 3 minutos de toada, né? Então a gente teve que incluir e tirar vários personagens que existiam no livro, né, de Josué Montello. Tambores de São Luís, e foi um trabalho muito bonito, onde a gente retratou nas indumentárias, retratou na toada toda a história do livro, né? E para esse ano foi um desafio muito maior, que eu diria até universal, que é trabalhar as janelas para a humanidade, que são os 3 patrimônios que nós temos reconhecido do Maranhão: o natural, o imaterial e o material, né? Que é o centro histórico, o imaterial, o complexo do Bumba Meu Boi, e o natural, que é os Lençóis Maranhenses. E quando vocês buscam esses temas assim, que são temas realistas que todo mundo conhece, ele dá uma responsabilidade maior, eu acho, porque vocês têm que contar a história, mas vocês têm que contar a história de verdade. Vocês não podem inventar nada em cima. Vocês podem, vamos dizer, abrilhantar, mas enfeitar também pode. Mas inventar, não, né? Você já tem a história construída ali, não dá para fugir. Isso se torna mais fácil ou mais difícil? Na verdade, a gente se torna mais difícil a questão da responsabilidade de passar a informação correta, né? Trabalhar o complexo do Bumba Meu Boi é ter a ideia de que não é só os 5 sotaques que existem aqui na ilha, mas existe uma imensidão de sotaques que estão distribuídos pelo Maranhão inteiro, né? Da mesma forma é falar sobre os lençóis maranhenses. Existe todo um cenário enorme, um patrimônio natural enorme, que são os lençóis maranhenses, e o complexo e o centro histórico, né? Que é o Reviver. Então, é muito grande, é uma história assim... que a gente realmente tem que estudar para não passar de forma, através da toada, uma informação errada, né? Pois é, isso que eu estou dizendo, a responsabilidade é essa. Você não pode errar nas informações, porque de uma forma ou de outra todo mundo conhece. Sim. Se você disser alguma coisa que não condiz, vão dizer, essa toada não está legal, tem alguma coisa estranha aí. Daqui a pouco né? aí a gente vai ouvir um pouquinho como que realmente se a gente retrata, né? Os lençóis maranhenses, o complexo do Meu Boi e o Reviver. Mas essa já foi uma proposta desde que ele nasceu? Foi. O boi ele veio através do instituto chamado Instituto Panacoatira, que nós temos outros projetos, que é um projeto Gamboa, que trabalha com a coleta de microlixos na praia de Panacoatira, São José de Ribamar, toda aquela orla. E também tem o projeto Idoso em Ação, onde a gente trabalha divulgações e informações para os idosos dos seus direitos sociais. Faltava o cultural, que aí veio a ideia de colocar um Bumba Meu Boi, que é uma das maiores representatividades culturais que nós temos no nosso estado. E deu tudo certo. Aí o boi saiu das escolas, que se apresentava nas escolas para passar informação do que era a história do Maranhão. E aí, hoje em dia, ganhou uma dimensão enorme. Né? Uma dimensão grande, que nós tivemos que sair lá do berço de onde o boi veio, que foi Panacoatira. E o boi, atualmente, acontece tudo aqui em São Luís, desde a criação das indumentárias, os ensaios. A gente se concentra ali no Jardim São Cristóvão, né? Na comunidade Jardim São Cristóvão. Vocês não estão mais lá no Panacoatira, não, né? Agora já está
aqui localizado. Ele ficou grande demais, eu acho. Ficou grande, aí a dimensão de transporte também, né? Mas a gente volta sempre, todo ano, na nossa comunidade, a gente realiza a nossa apresentação, né? Anfitriã do local. E a gente representa muito ainda nosso bairro, que é Itapari, né? Que é Panacoatira, São José de Ribamar. Então, a gente traz a ideia, traz a história, traz inclusive a história do nome. Itapari, que foi uma das 27 aldeias, né, na ilha de Poaçu, lá em 1612, né, ainda. Vocês gostam de história, né? Você é historiador? Eu sou historiadora. Então está explicado essa paixão pela história. Agora, tudo isso que a Gláucia falou, toda essa história que ela nos contou, dessa responsabilidade de contar a história do Maranhão através de toadas, a gente vai ver no próximo bloco. É um minutinho só, aquele tempo da gente tomar água, tomar café e voltar para conversar de novo, tá? Tchau. Pronto, nós já tivemos uma amostra do que a gente pode esperar da apresentação do Boi de Itapari nos arraiais da cidade. Aí, mais especialmente, ele está participando aqui do nosso arraial, da Assembleia, e ontem ele participou da abertura, né? Fazer parte do arraial, assim, eu vou puxar um pouquinho de brasa para nossa sardinha, tá? Fazer parte, assim, de arraiais, assim, como, tão expressivos, de alguma forma, também faz parte dessa história do Itapari, não é, Gláucia? Sim, faz parte, porque nós retratamos de verdade a história do Maranhão através das toadas. Então, é muito interessante para o público, ainda mais aqui da Assembleia, que representa politicamente nossa história, né, nosso estado, entender como é que funciona a história de mais um grupo folclórico cultural do Bumba Meu Boi, que representa esse boi que nasceu com esse intuito. Estar no arraial da Assembleia Legislativa é primordial, é importantíssimo, tanto para nós como o público que tem a oportunidade de conhecer um trabalho novo. Nós é que agradecemos a participação de vocês, tanto aqui no Café quanto no nosso arraial, para contar um pouco mais da história desse boi e com essa responsabilidade que vocês puxaram de contar a história do Maranhão através de toada. E agora eu estou vendo que até o boi já chegou ali, né? O boi já está prontinho ali, o miolo já se arrumou, já entrou. Agora a gente vai só encerrar mostrando um pouquinho mais dessa dança do Boi de Itapari.